obrigado, bom dia a todos e a todas. Queria começar por saudar os presentes e também dirigir aqui um cumprimento especial aos organizadores deste fórum, o professor Carlos Blanco Moraes, o professor Gilmar Ferreira Mendes, o ministro Luís Filipe Salomão. Eu creio que a circunstância de conseguirmos congregar aqui os maiores especialistas de Portugal e do Brasil sobre os temas que estão em discussão se deve muito ao prestígio destas três pessoas, destas três personalidades, a sua capacidade de estimular a presença aqui em Lisboa e de participar neste nosso fórum, que se está a tornar, como todos nós podemos ver, de facto um acontecimento de nível internacional de grande relevo. Hoje temos a temática das contas públicas e do equilíbrio fiscal e eu começaria por fazer aqui uma pequena nota de enquadramento, deixando eventualmente um ou outro aspecto para reflexão que poderão os membros da mesa pegar ou não, mas será sempre uma nota que fica para reflexão futura. Estes fora de jurídicos de Lisboa, no passado recente, nos últimos anos, têm dedicado uma grande atenção a alguns temas, designadamente o tema da reforma política, da reforma do sistema político. Tivemos vários fora, designadamente os dois últimos, onde se falou inclusive nas questões relacionadas com a alteração do sistema de governo e outros aspectos conexos. Portanto, havia a noção de uma grande prioridade a atribuir à reforma do sistema político. Nestes últimos tempos temos verificado que essa prioridade, sem deixar de existir, está a ser relativamente suplantada, é uma apreciação feita por alguém que está no exterior, está a ser relativamente suplantada pela ideia da reforma do sistema fiscal. Há outros temas da agenda importantes, naturalmente, e a reforma do sistema fiscal é um tema que está sempre na agenda, em qualquer sítio do mundo. A constituição de um sistema fiscal justo, equilibrado e que ao mesmo tempo consiga sustentar a despesa do Estado é algo que preocupa todos os governos, todas as sociedades por esse mundo fora, portanto a questão da reforma é algo que está sempre na agenda. Mas verifico que no caso do Brasil, esse tema de agenda, que é um tema importante e que sempre esteve na agenda, adquiriu agora uma dimensão e uma prioridade importante. Gostaria aqui de deixar, contudo, a seguinte reflexão. Não é possível, em meu entender, claro, não é possível fazer uma boa reforma do sistema fiscal, uma eficaz reforma do sistema fiscal, uma reforma do sistema fiscal que tenha sucesso, sem que ela seja enquadrada por um bom sistema político. O sistema político e o sistema fiscal andam muito próximos um do outro. Uma boa reforma do sistema fiscal só se consegue fazer com sucesso, e o sucesso depende naturalmente da aceitação dos cidadãos, da adesão dos cidadãos, só se pode fazer se tiver um bom enquadramento em termos de sistema político. Sistema político e sistema fiscal andam muito juntos. Um bom sistema político e o bom sistema fiscal andam sempre muito juntos. Como exemplos, podemos invocar aquilo que se passa em alguns países do norte da Europa, os países nórdicos, o que se passa na Nova Zelândia, o que se passa no Canadá, que são países que naqueles índices de democracia, de transparência, de boa governança, etc., aparecem sempre no topo e também são países que, para além de estarem nessa situação em termos de democracia, de qualidade da democracia, de qualidade da governança, de legitimidade do sistema político, têm também bons sistemas fiscais. Sistemas fiscais que são aceitos. Em alguns casos, até são países que têm sistemas fiscais com uma carga tributária muitíssimo elevada, as mais elevadas no mundo. Mas, em todo o caso, são sistemas que são aceitos pelos cidadãos, que são considerados justos, equilibrados e, portanto, são cumpridos pelos cidadãos. Ou seja, cá está a demonstração de que sistema político e sistema fiscal, bom sistema político e bom sistema fiscal estão sempre coordenados. Diria, portanto, que, em termos de prioridades, não se deveria desistir da reforma do sistema político, mesmo que se estivesse ou que se esteja a pensar na reforma do sistema fiscal. O que é um bom sistema fiscal?
Eu não sou especialista na área, mas sei o básico, sei os princípios básicos do bom sistema fiscal, que estão, por exemplo, na Constituição Portuguesa. Um bom sistema fiscal é aquele que é suficientemente robusto para sustentar a despesa do Estado. O Estado pode ser maior ou menor nos Estados sociais, como é o caso português, como é o caso do Brasil. Naturalmente que a despesa é maior e, portanto, o esforço fiscal tem de ser também maior. O sistema fiscal tem de ser capaz de sustentar este esforço da despesa e tem de ser, ao mesmo tempo, justo, equilibrado, reconhecido pelos cidadãos como algo que deve ser cumprido, que não pode ser observado como algo que beneficia uns em detrimento de outros. Portanto, tem de ser um sistema que se baseia na capacidade contributiva dos cidadãos e que, na base dessa capacidade contributiva, faz uma tributação justa. Estes são os princípios que eu acho que existem e que são reconhecidos em quase todos os sítios no mundo. Estão na Constituição Portuguesa, creio que estarão também na Constituição Brasileira. Até aí estamos de acordo. O problema vem a seguir, que é saber como é que esses princípios podem ser depois materializados na prática. Como é que esses dois grandes princípios podem ser materializados na prática de forma a que sejam eficazes os sistemas fiscais. Para isso, temos aqui uma excelente mesa para tentar abrir pistas em relação ao modo como poderemos ter contas públicas equilibradas, como podemos ter um sistema fiscal que sustente bem as contas públicas e que seja reconhecido pelos cidadãos como justo e equilibrado. Não podemos exigir que daqui venham as soluções definitivas para um problema que é um problema eterno, mas estou muito confiante que os participantes, os intervenientes nesta mesa vão deixar aqui algumas boas pistas para uma boa reforma fiscal e para um bom sistema fiscal. É nesse contexto, vou passar a chamar um por um os nossos intervenientes de hoje, começando por António Anastasia, que tem um longo currículo, quer ao nível de desempenho de funções políticas, quer ao nível do desempenho de funções judiciais. É Ministro do Tribunal de Contas da União do Brasil, foi Senador da República Federativa do Brasil entre 2015 e 2022, foi Governador do Estado de Minas Gerais entre 2010 e 2014, foi Secretário Executivo dos Ministérios do Trabalho e da Justiça, de 1995 a 2001, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, até 2022, e mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Dou-lhe a palavra. Muito obrigado, eminente professor Vitalino Canas. Minhas saudações, minhas senhoras, meus senhores, bom dia. Permitam-me também, em primeiro lugar, saudar todos os nossos companheiros dessa mesa, desse painel, já cumprimentando o nosso moderador, cumprimento o caro amigo, colega no Senado, Jorge Viana, cumprimento também minha colega do Senado, Vilma Pinto, eminente desembargador Marcos Abramo, eminente empresário, doutor André Esteves, meus cumprimentos a todos e uma saudação a essa distintíssima audiência e plateia. É natural que, em primeiro lugar, igualmente, eu queira agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui e saudar os organizadores desse evento, das pessoas do eminente ministro Gilmar Mendes, do professor Carlos Blanco, da pessoa do professor Sidney Gonzalez, que aqui se encontra, a todas as senhoras e senhores que acorrem a esse evento já tradicional no mundo jurídico luso-brasileiro. Eu vou começar, eminente professor Vitalino, aceitando ligeiramente a sua provocação. Aqueço integralmente com a tese de que o sistema político mais consolidado nos permitirá certamente um quadro fiscal mais rígido. Todavia, permito-me também dizer que na observação histórica, que muito me apreço, nós vemos que não é uma característica humana o equilíbrio fiscal. Se nós observarmos ao longo da evolução das sociedades estatais, desde que o mundo se entende por tal e os estados começaram a ser constituídos, ainda que de uma forma embrionária, nós vamos ver que, ao contrário do equilíbrio, os governantes, especialmente os monarcas, sempre tiveram um grande apreço pelo déficit. Sempre gostaram de gastar muito mais do que deviam, quer em vida de guerras, luxo, despesas, pagamento.
Em Roma Antiga, como nós sabemos, o Senado mandava limar as moedas para retirar parte da prata, do ouro e até do cobre, para fazer novas moedas, diminuindo o seu tamanho. Em certo período, meu caro André Esteves, uma das famílias mais ricas do mundo, diz até que foi mais rica, os banqueiros Fugger, de Augsburgo, na Alemanha, que financiaram os devaneios dos Habsburgo e dos Bourbons na conquista do Novo Mundo. Déficits imensos. Luís XIV realizou tantos déficits que levou à Revolução Francesa, e o seu superintendente de finanças, Fouquet, que era o responsável por as finanças, teve uma vida tão faustosa que dizem que o marco de ferro era ele, causado pela inveja do próprio rei. Estou dando esses exemplos, e poderia citar também a situação de Portugal, que despendeu o ouro de minha terra, Minas Gerais, ora para a Inglaterra, ora para o Vaticano, receber em troca o título do Sua Majestade Fidelíssima de Dom João V, ou a sede do patriarcado aqui em Lisboa, ou a própria Espanha. Então, infelizmente, durante milênios, a característica humana primordial é que o poder público sempre gastou muito mais do que arrecadou. Então, evidentemente, esse quadro é um quadro que tem de ser revertido. E essa reversão é relativamente recente na vida em sociedade. E o professor Vitalino disse bem na sua provocação vestibular, no sentido de que, quanto mais se consolidam as instituições e o Estado tem um perfil político mais sólido, mais civilizado, é claro que se caminha para uma rigidez, um compromisso fiscal maior para garantir, de fato, o equilíbrio financeiro e os compromissos básicos. A grande dificuldade que nós temos é exatamente nós conseguimos identificar esse ponto de equilíbrio. E essa visão mundial também ocorreu no Brasil, nós não escapamos dessa regra. Se verificarmos tudo que aconteceu ao longo do tempo no Brasil, vamos sentir exatamente os mesmos quadros de deficiência, agravado ainda pelo quadro federativo, que permitiu, em um passado até recente, que os Estados federados pudessem, sob certo aspecto, emitir moeda. Mas a situação brasileira é um pouco mais delicada, que ainda não temos o padrão escandinavo ou talvez oriental, que o professor Vitalino aqui corretamente menciona, é porque me parece que na nossa cultura, no ambiente, no código genético brasileiro, nós não temos muito amor à poupança. O próprio brasileiro, ele não gosta de poupar na sua vida pessoal. Tanto o índice de endividamento é muito grande, além, claro, das dificuldades, das agruras que nós já temos da renda baixa. Mas essa falta de apreço pela poupança chega ao ponto de que, como governador, e tenho certeza que o governador Jorge Viana, que também governou seu estado, o heróico estado do Acre, ele recebia pessoas como eu, que pleiteavam recursos, obras, investimentos, e quando eu respondia que não haviam recursos suficientes, ele me dizia que nada, governador, isso é dinheiro do governo. Essa frase me foi dita inúmeras vezes, e tenho certeza que o com Jorge também. Isso é dinheiro do governo, porque na cabeça do homem médio, o dinheiro do governo é um dinheiro que não é dele, que não é da coletividade, parece que brota nas árvores, como uma guitarra. Estando aqui em Portugal, não posso deixar de mencionar também, professor Vitalino, no Brasil pouco se sabe desse episódio, do famoso Arthur Vigílio Alves Reis, o homem que foi responsável pelo maior trama financeira da história da humanidade, quando emitiu moeda à vontade, licitamente. Então, querem que o governo faça isso, que tenhamos condições de emitir. Então, infelizmente, no momento que nós falamos em contas públicas e equilíbrio fiscal, os governos, que são sensatos e equilibrados, estão no contrafluxo da vontade popular, o que é difícil para um homem público, para um gestor público, que é cobrado diariamente, em todos os seus aspectos, para atender educação, saúde, obras, etc, etc, etc. Então, começa com esse paradoxo, com essa dicotomia que é muito delicada. E aí chegamos num ponto da necessidade do equilíbrio, que é dificílimo, quando nós devemos, como eu disse, e Vossa Excelência fez o seu alerta, de defender as normas básicas, especialmente do pós-guerra, de termos o equilíbrio fiscal com as contas adequadas e enquadradas, mas, por outro lado, nós não podemos deixar de prestar os serviços públicos adequados, especialmente em países em desenvolvimento, cuja execução é extremamente ampla. Esse equilíbrio é muito difícil de ser feito. E aí reside, de fato, a característica do estadista. É aquele que consegue, sem
perder a sensibilidade política, dar guarida aos anseios da sua sociedade, da sua comunidade, realizando os interesses públicos e realizando aquelas obras, sem, evidentemente, levar a uma falência ou uma bancarrota do poder público. Porque é sempre bom lembrar que o gestor público, o administrador público, o político, aquele que é responsável por gerir um Estado, uma prefeitura, um governador, um presidente da República, ele não é um banqueiro, porque ele não é, o seu objetivo não é entesourar, deixar dinheiro parado nos cofres à vontade, como também não é um empresário, ele não tem de dar lucro, não é função do Estado gerar lucro, a função do Estado é prestar serviços de qualidade. Por isso, esse equilíbrio, ele é tão delicado. E aí me permite, professor Vitalino, colocar mais uma cereja nesse bolo, ou talvez uma pimenta nessa receita, para dizer que a grande dificuldade na questão do equilíbrio fiscal, me parece, que é o tema da qualidade do gasto público. A questão não é quanto se gasta, mas como se gasta. A qualidade do gasto público é algo que nós, no Brasil, ainda sabemos a sua importância, reconhecemos a sua relevância, mas ainda não temos instrumentos adequados às mãos cheias para enfrentar esse dilema de uma política de resultados adequada para que permita, de fato, que nós tenhamos, de modo muito insofismável, uma realidade que nos permita aferir a qualidade do gasto. Se o gasto público for bem feito, aí nós, claro, não estou defendendo aqui que se gaste além da conta, mas nós vamos ter a certeza de que os serviços públicos estarão acolhidos. Então nós teremos condições de sopesar mais adequadamente, porque do contrário, se pensarmos também de modo, a meu juízo pessoal, é claro, um pouco tacanho, de que se deve tão somente cumprir a regra fiscal, custe o que custar, nós vamos, evidentemente, lesar interesses públicos, nós vamos debilitar, fragilizar, tornar tíbia a integridade dos serviços públicos e da capacidade de realizar o interesse comum. Por isso, defendo sempre que essa qualidade é que deve ser investigada para permitir que o pouco que exista venha a ser bem gasto. Então, nesse equilíbrio é que reside a grande dificuldade do gestor. E no Brasil nós tentamos, certamente aqui, a professora Vilma vai trazer, também o desembargador, o professor Marcos, temas como as tentativas que fizemos da lei de reforma, a lei de responsabilidade fiscal, que foi tão positiva em 2000, depois a emenda constitucional, que no Senado participei da sua discussão e votei a favor, a PEC do teto, agora recentemente acabou, ou seja, todas as tentativas normativas de darmos um edifício adequado para que o poder público cumpra aquilo que é o razoável, que é de fato enquadrar-se dentro de uma regra fiscal que seja equilibrada, mas esse equilíbrio, e aí está a grande dificuldade da palavra e a majestade dessa expressão, esse equilíbrio não pode ser exclusivamente financeiro. Esse equilíbrio tem de ser também, a meu juízo, digamos uma palavra mais ampla, não quero falar a palavra social, porque não é adequada. Esse interesse, na verdade, esse equilíbrio, ele tem de ser vinculado à prestação do serviço público no quilate mais amplo dessa expressão, que inclusive persegue ou prestigia o fomento econômico, que é uma atividade que é importantíssima e que tem também de ser objeto de averiguação pelo poder público. Então, dentro desse grande guarda-chuva ou desse palio de interesses, deve resistir a luta por esse equilíbrio. E essa dificuldade é que nós sabemos que temos no país, que é um país ainda em desenvolvimento, um quadro distinto de Portugal, que já tem um quadro de maturidade um pouco mais avançado do que nós. Portanto, quando falamos exatamente em contas públicas e equilíbrio fiscal, a meu juízo, são vários interesses que se colocam dentro desses pratos na balança e que devem ser sopesados de maneira extremamente cautelosa, porque nós não podemos ter uma mente enviesada, uma mente extremamente vinculada exclusivamente ao tema financeiro de corte absoluto. E ainda temos um outro tema que me parece fundamental ao lado do gasto público, e talvez seu irmão siamês, que é a necessidade de termos no Brasil um aperfeiçoamento do instrumento orçamentário. O orçamento do Brasil não é prestigiado, lamentavelmente. Talvez durante décadas um processo inflacionário muito agudo levou a um certo descrédito do desembargador Marcos do orçamento. O orçamento, portanto, sempre foi desrespeitado, era uma letra morta, uma lei morta. Com a moeda estável a partir de 94, nós passamos a ter a possibilidade
possibilidade de termos um orçamento robusto e verdadeiro com o fim da inflação. Entretanto, ele vem no momento em que a sociedade não tem simpatia. Quando eu falo sociedade, o governo está incluso aí. Os governos não têm simpatia por orçamento, querem resolver a situação como ela surge, porque nós somos estressados, acelerados, nós gostamos de resolver o problema, o que é bom por um lado e ruim por outro, o que fere, inclusive, a continuidade administrativa, a ausência de planejamento de médio e longo prazo, e chegamos, portanto, à necessidade de termos um instrumento orçamentário como o pilar fundamental, de fato, de um equilíbrio fiscal e que permita o que eu falava há pouco, que é a realização dessa grande ideia do bem comum, que são esse feixe de atividades e ações de responsabilidade do poder público que vão levar ao desenvolvimento, à inclusão, ao progresso e a todas as necessidades que um país em desenvolvimento ainda tem. Portanto, de um lado, a necessidade do orçamento, de outro lado, a avaliação do gasto público pela sua qualidade. Dentro dessa concepção de equilíbrio, certamente nos permitirá uma discussão mais ampla do que seria o equilíbrio fiscal para uma realidade brasileira. E não querendo me alongar, já estou no meu prazo, mas vou dar só uma notinha final da instituição a que eu pertenço, que é o Tribunal de Contas da União. Para mencionar, eminente professor Vitalino, que no caso do TCU, nós tivemos nos últimos anos uma grande evolução exatamente nesse sentido. O tribunal evolui de uma situação exclusivamente formalista, de acompanhamento formal dos números, para uma avaliação de resultados, para perquirir e indagar, não só da qualidade do gasto, mas mais do que isso, da efetividade daquela ação em relação à sociedade. Por isso, essa abertura de visão nos levou, inclusive, a sugerir, e estão aqui vários parlamentares que eu cumprimento, sugerir nesse novo arcabouço fiscal que se debate no âmbito do Congresso Nacional, a criação de uma comissão no qual o TCU teria assento exatamente, que com a sua experiência possa compartilhar dessa necessidade, desse equilíbrio, mas sob essa ótica da efetividade do resultado. Nós não podemos ficar escravos e reféns exclusivamente da visão financeira de um equilíbrio frio e de cortes, que eu chamo de cortes burros, que são aqueles que não levam o prestígio do planejamento e que um orçamento plurianual não possa deslumbrar, é claro, a continuidade daquelas obras e daquela execução daquele serviço. Então, desse modo, é a notícia breve e célere que tenho de fazer de maneira lépida, em razão que o tempo me é exíguo, mas cumprimentando a todos e desejando, de fato, que esse evento contribua para que debates desse jaez possam inspirar lideranças eminentes do nosso Brasil para essas reformas tão necessárias, e concluo com uma saudação especial ao ministro, ao eminente ministro, chefe da AGU, que está aqui, Dr. Jorge Messias, aqui em cumprimento, e que certamente é um dos responsáveis fundamentais por esse quadro normativo novo que estamos discutindo. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado pela excelente intervenção. Antes de dar a palavra ao próximo orador, não resisto a fazer uma pequena nota, sublinhando alguns aspectos que foram referidos, a ideia do gosto pelo déficit, que referiu logo no início, da falta de amor à poupança da parte dos membros da comunidade, mas também dos governos, a discrepância que muitas vezes existe entre a sensatez do governo, que procura conter a despesa, mas a vontade popular que procura que essa despesa seja maior, é algo que de facto persiste ao longo da história. Queria referir que no momento presente em Portugal nós estamos na situação de superávit, das poucas situações da democracia portuguesa, que já leva quase 50 anos, das poucas situações da democracia portuguesa em que as contas públicas estão em superávit, 1,2% positivos. Mas aquilo que se verifica no debate público mais recente é o conjunto de propostas que já estão a surgir à esquerda e à direita, aqui a ideologia política ou o posicionamento político dos partidos não diversos, mesmo dentro do próprio partido do governo. Todos os dias surgem novas propostas de ver como é que este superávit vai ser utilizado. Ou para diminuir impostos de uma forma desagregada, ou para fazer mais despesa aqui, mais despesa ali, etc. Portanto,
de facto, esta ideia de que a sensatez na gestão das contas públicas esbarra muitas vezes com o sentimento da comunidade, da coletividade, que imediatamente encontra a maneira de gastar aquilo que se conseguiu poupar, e o superávit é uma poupança. Gastar aquilo que se conseguiu poupar é, de facto, uma tentação persistente das nossas sociedades democráticas, mas a que muitas vezes temos de resistir, porque se não o fizermos, arriscamos crises graves como aquela que Portugal teve entre 2011 e 2014. Muito obrigado. Vou agora passar a palavra ao desembargador Marcos Abraham, que também concilia, como muitos dos nossos participantes, a atividade judicial, como desembargador federal no Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Brasil, com a sua atividade académica, sendo coordenador académico da FGV Conhecimento, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem a palavra. Muito bom dia a todos. Quero dizer que é uma honra, uma alegria participar mais uma vez deste 11º Fórum Jurídico de Lisboa. Agradeço muito o convite e a oportunidade ao IDP, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, à FGV, na pessoa do Dr. Sidney Gonzalez, diretor da FGV Conhecimento, à universidade, o que faço aqui na pessoa do professor Vitalino Canas, em nome de quem eu cumprimento todos os integrantes da mesa e os participantes. Inicio minha fala de hoje com uma constatação que parece óbvia, se dela não esquecêssemos com frequência. Sem dinheiro não há direitos fundamentais. Não há saúde, não há educação, não há segurança pública, não há saneamento. Não há executivo, legislativo, nem judiciário e não haverá qualquer instituição voltada a garantir os nossos direitos, as nossas liberdades e as necessidades coletivas. Não é à toa que os americanos Stephen Holmes e Cass Sunstein popularizaram na sua obra The Cost of Rights a teoria dos custos dos direitos. Os direitos fundamentais e sociais necessitam de forte aporte de recursos financeiros para serem financiados. Vivemos a época dos direitos humanos, parafraseando aqui Norberto Bobbio, e diante de um tempo de liquidez das certezas, como diria o sociólogo Bauman, ao cunhar o termo modernidade líquida, ainda podemos ter os direitos fundamentais como pontos de referência. Por isso faço um alerta. Quando falamos de garantia dos direitos fundamentais e necessidades básicas, não estamos no campo das divergências ideológicas, partidárias ou de escolas econômicas. Apesar e em pensar em garanti-los para as presentes e para as futuras gerações, dentro da ideia de equidade intergeracional, entendo que é um imperativo categórico, quase kantiano, para qualquer governo, seja qual for a sua coloração ideológica. Se não houver equilíbrio fiscal, se não houver sustentabilidade financeira, sobretudo da dívida pública, os recursos que iriam garantir os direitos fundamentais acabam direcionados para o pagamento da dívida. Da mesma forma, equilíbrio fiscal e responsabilidade social não são ideias mutuamente excludentes. Sem equilíbrio fiscal, não é possível ter responsabilidade social. Se conseguirmos manter uma dívida pública sustentável e com equilíbrio fiscal, os recursos empregados no pagamento e amortização da dívida passam a ir, obviamente, para o custeio dos direitos fundamentais. De nada valerá ter mais recursos disponíveis se o gasto público não for realizado com qualidade. De nada adianta uma gestão fiscal responsável
seja pelo lado da arrecadação, seja pelo lado da despesa, se o gasto for ineficiente. Gastos sociais elevados, mas com critérios adequados de gestão e controle do cumprimento de metas e de qualidade, sem esse controle, estaremos diante do que ficou conhecido como a vitória de Pirro, uma conquista que não atinge o seu verdadeiro objetivo. O Estado não é um fim em si mesmo, é um instrumento a serviço do cidadão. O Estado está ordenado ao ser humano e não ao revés. De pouco vale reconhecermos como efetivos e devidos os direitos fundamentais e sociais em respeito ao mínimo existencial e em nome da dignidade da pessoa humana, se não houver dotações orçamentárias suficientes e obrigatoriamente destinadas e executadas para a sua imprescindível materialização. Além disso, é necessária a alocação adequada e com qualidade das rubricas orçamentárias. O que parece óbvio precisou ser dito e escrito no parágrafo 16 do artigo 37 da nossa Constituição, que foi inserido recentemente pela Emenda Constitucional 109 de 2021, criando o dever para a administração pública de realizar a avaliação das políticas públicas. Eu me pergunto, será que era necessário escrever isso na Constituição? E essa nova norma, que tem reflexo no orçamento público, também foi objeto de nova inserção constitucional no parágrafo 16 do artigo 165 da Constituição, pela mesma emenda, que prevê que as leis orçamentárias devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento da avaliação de políticas públicas. Novamente me pergunto, era necessário escrever isso na Constituição? E pode parecer até contraintuitivo o que eu vou dizer, sobretudo em áreas tão sensíveis como saúde e educação. Não é raro no nosso país, no Brasil, identificarmos que em exercícios financeiros esses terminem sem todos os resultados, sem todos os recursos serem empregados nas rubricas que inicialmente foram estabelecidas. Ano após ano, no Brasil, infelizmente, é comum identificarmos que sobra dinheiro nos 3 níveis federativos em rubricas fundamentais como saúde, como educação, como segurança, como saneamento básico. O fato é que em todas as áreas do conhecimento humano é muito comum encontrarmos posicionamentos distintos, por vezes até antagônicos, quanto à visão e à convicção sobre os mesmos temas. Por exemplo, contrastam as visões econômicas quanto ao papel do Estado, se neutro ou intervencionista, se austero ou desenvolvimentista, isso a partir de posições adotadas por cada governo em cada momento da história. De um lado, há os que estão interpretando o direito financeiro e a economia sob a ótica da austeridade fiscal. De outro lado, os que adotam a linha desenvolvimentista, com intervenção estatal na economia, investindo diretamente recursos públicos para o fomento econômico, para a geração de empregabilidade, incremento da renda, redução das desigualdades. Esse debate, na realidade, gira em torno da proposta de controlar ou não os gastos públicos, de um lado, e incrementar ou não a arrecadação de receitas públicas, do outro. Afinal, o título do nosso painel é exatamente Contas Públicas e Equilíbrio Fiscal. Em paralelo, temos o debate que envolve também a administração do crédito público.
Nesse duelo ideológico, aparentemente um duelo, pois deve haver convergência de entendimentos a partir de previsões normativas na Constituição, não há uma única resposta correta. Um dos principais aspectos diz respeito à boa governança fiscal, mecanismo de gestão democrática e transparente das finanças públicas, que devem ser capazes, em respeito às normas jurídicas pré-estabelecidas, buscar atender às necessidades dos cidadãos, efetivando os direitos humanos, racionalizando o uso dos recursos públicos. Conceito de boa governança fiscal, no meu entender, repousa sobre dois pilares intimamente interligados: o equilíbrio orçamentário e a sustentabilidade financeira. O equilíbrio orçamentário, como pilar de uma boa governança, aponta para o fato de que toda despesa deve possuir uma receita para financiá-la, a fim de evitar o surgimento de déficits orçamentários crescentes ou descontrolados que possam prejudicar as contas públicas presentes e futuras. Não se trata, na verdade, o equilíbrio fiscal, já foi dito aqui, como uma equação matemática rígida, em que a diferença numérica entre receitas e despesas deva ser sempre igual a zero, mas sim que essa equação contenha valores estáveis e equilibrados para permitir a identificação de recursos necessários à realização dos gastos. Representa, assim, uma relação dinâmica, balanceada entre meios e fins. Já a sustentabilidade financeira busca não só um equilíbrio das contas na relação entre despesas e receitas, mas alcançar também resultados eficientes que permitam estender no tempo esse equilíbrio de modo estável e sustentável para as presentes e para as futuras gerações, com uma gestão racional, prudente, controle da dívida pública, numa noção de solidariedade e de equidade intergeracional. E é por isso que a Emenda Constitucional 109 de 2021 também introduziu expressamente na nossa Carta a previsão da sustentabilidade da dívida pública em diversos dos seus dispositivos. De nada adianta termos um conjunto de normas para uma gestão pública com responsabilidade fiscal e a defendermos ferrenhamente se tal virtude não se converter em responsabilidade social. É imperioso o aperfeiçoamento da articulação e coordenação entre os três poderes, três esferas, com a fixação de objetivos e metas de alcance social e a respectiva prestação de contas dos resultados obtidos. A pauta que está na ordem do dia é a de que responsabilidade fiscal e responsabilidade social devam andar de mãos dadas. Ambas são imperativos imprescindíveis para alcançar o desenvolvimento e o bem-estar da nossa nação. Independente das correntes políticas, partidárias, correntes econômicas, correntes jurídicas, as decisões e das decisões que tomarmos hoje dependerá o futuro do nosso país e dos nossos filhos. Para encerrar, e pegando um gancho, para encerrar minha fala, e pegando um gancho da fala do ministro Anastasia, eu vou repetir agora uma frase, não minha, que eu trouxe ontem na minha mesa de responsabilidade de reforma tributária, frase da Premier Margaret Thatcher. Ela disse então ao parlamento inglês: não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas o dinheiro do pagador de impostos. Muito obrigado pela atenção de todos.
Muito obrigado. Uma nota também apenas para reforçar aqui 2 sublinhados. Primeiro, a relação entre sistema fiscal, contas públicas e direitos, que nem sempre se faz, e reparei que começou por fazer esse sublinhado inicialmente, porque essa é de facto a base da nossa reflexão. Existe uma relação direta entre direitos, o acesso a direitos e as contas públicas. E depois também este sublinhado feito ultimamente da relação entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal é um tema também que, a propósito, se me permitem, tem sido muito explorado e muito desenvolvido pela organização a que pertenço, Fórum de Integração Brasil-Europa, não apenas porque do Fórum consta da direção José Roberto Afonso, que é uma das pessoas que mais tem trabalhado nesse domínio, mas porque entendemos que se trata realmente de um tema essencial de debate. E o FIBE tem também criado fórum para que esse debate se possa travar. Vou dar agora a palavra à professora Vilma Pinto, já a nossa conhecida também do FIBE, já teve a possibilidade de participar em eventos nossos. Vilma Pinto, que é diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, economista, especialista em finanças públicas e professora do IDP e da Fundação Getúlio Vargas. Tem a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para estar mais uma vez nesse importante fórum de debates. Eu acho que os temas que a gente tem abordado nos fóruns são de extrema relevância, não só para o Brasil, mas acho que são temas que a gente tenta, de certa forma, conciliar, né, a agenda que tem sido debatida tanto no Brasil quanto no exterior. O tema do painel, também cumprimentar meus colegas de mesa, o tema desse painel é um tema bem abrangente, né? Então, fiquei me perguntando como que eu consigo sintetizar uma fala de 10, 15 minutos sobre um tema de contas públicas e equilíbrio fiscal, que é um tema que a gente pode ficar várias horas e dias, acho que rende um livro se a gente deixar relacionado ao assunto. Eu vou focar minha fala numa agenda que tem sido debatida na Europa e tem sido debatido também no Brasil, que é a questão da governança fiscal. A gente não combinou, né, mas acho que o ministro Anastasia já falou muito de vários pontos que eu trouxe aqui, o desembargador Marcos também trouxe vários pontos aqui, e a ideia é que a gente consiga falar um pouco e debruçar um pouco dessa agenda que é debate na Europa, né? A gente tem a apresentação de uma nova proposta de arcabouço fiscal para a Europa, e também no Brasil a gente teve uma proposta de novo arcabouço fiscal, mas explorar numa dimensão maior, que é a dimensão da governança fiscal. E por que essa dimensão maior? E aí, pegando um pouco o gancho do que o ministro Anastasia trouxe e que o desembargador Marcos também trouxe, que é relacionado à questão que a gente precisa, o Estado ele tende a gastar mais do que arrecada. Então, esse é um primeiro ponto, que aí está relacionado à questão da regra fiscal. E por que isso está relacionado à questão da regra fiscal? Porque o objetivo final de uma regra fiscal é promover uma restrição duradoura à política fiscal, e é reduzir o viés procíclico e o viés deficitário da política fiscal. Então, é tentar um pouco para que serve a regra fiscal. A regra fiscal é um dos pilares da governança, ele não é o todo. Então, a gente não pode falar em equilíbrio e contas públicas se falar somente da regra fiscal. E aí o desembargador Marcos trouxe também a questão da necessidade de governança, né? E falou também sobre a questão da qualidade do gasto. O ministro Anastasia também explorou muito essa questão da qualidade do gasto. E aí, nesse ponto, que entram outros pilares da governança fiscal, né? A gente tem hoje alguns outros instrumentos, né, que a gente pode listar aqui,
que é a questão do fortalecimento das instituições. Então, aqui a gente tem, no caso do Brasil, por exemplo, a questão do TCU, a questão da instituição fiscal independente. Na Europa, o papel das instituições fiscais independentes tem sido debatido a fundo nesse contexto de governança fiscal também. Tem também a questão da qualidade e eficiência, tanto do gasto quanto da arrecadação, né? Então, quando a gente fala de quadros de despesas de médio prazo, que em inglês é o MTF, quando a gente fala de Spend Review, a gente está falando desses instrumentos que, juntos, em conjunto, sim, são capazes de promover uma boa gestão e uma boa governança fiscal. Então, quando a gente fala de novo arcabouço fiscal, a gente está falando, sim, do equilíbrio nas contas públicas, mas está falando de um dos pilares da governança fiscal e não de um todo. Então, é preciso também aprimorar essas outras medidas. No Brasil, foi apresentado uma nova proposta de arcabouço fiscal. O foco geral era justamente nesse quesito da regra fiscal. E por que o foco foi na regra fiscal? Na Europa também teve esse foco na questão das regras fiscais. O objetivo principal era tentar trazer uma regra fiscal que fosse um pouco mais flexível em relação ao que a gente tinha antes, seja no contexto europeu, seja no contexto brasileiro, e muito em função se a gente pode considerar assim, dos reflexos, né, e das mudanças que essas regras tiveram no período pós-pandemia, né? Então, com o tempo, com as diversas alterações, essas regras acabaram perdendo um pouco da sua credibilidade, da sua eficácia, e houve a necessidade também de se redefinir algumas regras. A literatura internacional mostra um trade-off entre essas regras, né? A gente tem, se a gente pegar o quesito flexibilidade, né? Se a gente pegar o quesito flexibilidade, existe um trade-off entre credibilidade e flexibilidade, e existe um trade-off entre flexibilidade e simplicidade. Como que a gente consegue equilibrar essas questões? E aí isso está muito relacionado ao designer, ao como que a gente desenha essa regra fiscal. Mas o que eu queria me atentar a fundo no que está na proposta que está em tramitação no Congresso relacionada a essa questão do novo arcabouço fiscal, é que foi inserido um inciso de uma forma um pouco tímida, né, porque não foi explorado muito a fundo, foi só um artigo no meio de um texto de 15, 20 páginas, não lembro agora, que é sobre o marco fiscal de médio prazo, né? No Brasil, a gente tem o nosso instrumento orçamentário, que é a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lá a gente faz as nossas projeções, a gente tem a meta fixada para o ano seguinte e projeções para 2 anos à frente, mas a gente não tem um quadro de despesa de médio prazo nos moldes que a gente enxerga em vários países, por exemplo, países membros da OCDE, que é no formato dos quadros de despesa de médio prazo, que é o MTF, em que a gente consiga projetar e trazer para a proposta orçamentária uma perspectiva de médio prazo. Isso poderia ajudar e auxiliar na questão da gestão e na qualidade e eficiência do gasto público. Então, são instrumentos auxiliares que eu queria trazer para esse debate e que podem contribuir para essa questão do equilíbrio que a gente tanto menciona e tanto estuda. No que diz respeito às contas públicas, né, se a gente for parar para observar, o professor Marcos citou vários incisos relacionados, que estavam colocados na nossa Constituição, foram inseridos por uma emenda constitucional número 109, que ficou conhecida como PEC emergencial, relacionadas à sustentabilidade, relacionadas à questão a diversos instrumentos orçamentários. Em 2019, ainda, se eu não me engano, Felipe Salto, João Vilaverde e Laura Carpusca lançaram um livro, e dentro desse livro tinha um artigo sobre essa questão orçamentária, e no artigo eles tratavam sobre um capítulo falando sobre a inflação de regras. E está muito relacionado a essa questão da reforma orçamentária e como que a gente pode aprimorar
essa questão dos nossos instrumentos orçamentários, né? Então, hoje a gente tem uma série de regras, uma série de normativos com esse objetivo, né, de tirar esse viés deficitário das contas públicas, de atingir esse objetivo de equilíbrio nas contas públicas, mas eles estão meio espalhados, né? A gente tem um pouquinho na Lei de Responsabilidade Fiscal, um pouquinho na Constituição, alguns normativos na 4.320. Então, realmente, essa questão de promover também uma reforma orçamentária, no caso brasileiro, também poderia ser útil do ponto de vista de governança fiscal. Por fim, né, já não querendo me alongar, vou trazer alguns números relacionados aos dados fiscais nos últimos anos. No caso do Brasil, a gente teve um cenário de déficit nas contas públicas que vem desde 2014 e vai até 2021. 2022, pela primeira vez, a gente teve um cenário de superávit primário. A dívida pública, se a gente observar a dívida pública no Brasil comparada a dezembro do ano passado, ela não cresceu nem caiu, ela está relativamente estável, como proporção do PIB, mas a gente tem um desafio, né? Em relação ao orçamento do ano passado, o que aconteceu? A gente teve um aumento de despesas no orçamento, né, em relação ao que estava previsto no orçamento, não em relação ao ano passado, mas em relação à previsão inicial do orçamento. E agora a gente começou a discutir no aumento de gastos e agora a gente está discutindo as fontes de financiamento. Então, a gente fez um processo inverso. E toda essa discussão de equilíbrio fiscal, ela envolve os dois lados, né? Então, se a gente está falando de aumento de gastos, a gente tem que ter, de certa forma, uma contrapartida do ponto de vista de financiamento. E nesse quesito é que entra essa questão e essa discussão sobre se o novo arcabouço fiscal que foi proposto, ele depende ou não de receitas, ele depende ou não de gastos, etc. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco dos diferentes instrumentos, né, do ponto de vista do que foi proposto. A questão da dependência da receita, ela está mais vinculada às metas de resultado primário que foram fixadas, né, para o exercício. De fato, existe essa dependência, porque as metas de resultado primário também não podem ser fixadas qualquer meta, tem que ser uma meta que gere uma sustentabilidade para a dívida pública, para a relação dívida-PIB, mas em termos de trajetória da despesa, em cenários normais, a gente tem, de fato, uma certa estabilidade em termos de crescimento e de melhora gradual do resultado primário, como vinha ocorrendo já há alguns anos, essa melhora gradual, né? Mas ainda assim, se a gente observar em termos de primário necessário, o primário requerido para estabilizar essa relação dívida-PIB, ainda precisaria ser um resultado um pouquinho maior. Isso é só alguns números para o caso brasileiro, mas eu acho que a gente precisa, mensagem final, que a gente precisa focar muito na questão dos instrumentos de governança fiscal e como que a gente consegue aprimorar eles continuamente, né? A gente tem bons instrumentos, a gente tem vários deles já vigentes no país, a questão mesmo como que a gente consegue manter eles sendo aprimorados continuamente e andar de mãos dadas, né? Como se a gente consegue fazer eles seguir de forma harmoniosa. Bom, é isso. Obrigada. Muito obrigado, professora Vilma Pinto, pela excelente intervenção. Queria aqui realçar que, falando de disciplina orçamental, estamos a ser absolutamente disciplinados na gestão também do nosso tempo, e vou passar a palavra ao Dr. Jorge Viana, Presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, professor do Instituto Brasileiro do Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Senador da República Federativa do Brasil entre 2015 e 2019, Governador do Acre entre 1999 e 2007, Prefeito de Rio Branco 1993 a 97, graduado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília. Portanto,
mais um interveniente neste painel que concilia a sua atividade como gestor público, como político e como professor também da Universidade. Professor Jorge Viana tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vitalino. É uma honra estar nesse painel com a sua mediação. Eu queria cumprimentar os colegas, aqui o André, o ministro, querido amigo Anastasia. Queria também cumprimentar a doutora Vilma, que acaba de fazer sua apresentação, e o doutor Marcos Abraão, que fez uma belíssima apresentação. Queria agradecer ao ministro Gilmar e cumprimentá-lo, ministro Salomão, doutor Gonzalez, professor Carlos Branco, por realizar esse evento, por trabalhar esse evento. Algo extraordinário, que por si só já mostra que no Brasil temos um certo déficit de encontro, de conversa, por conta do que vivemos nos últimos anos. Mas esse encontro repara bastante. Eu vejo o doutor Rubem Almeto ali, vejo o doutor Jorge Messias, um querido amigo. Isso fala por si só. Quando eu estou num painel com o André Esteves, né? Eu ia brincar, falei para o pessoal, ele vai falar do ponto de vista dos que têm dinheiro, e eu vou falar do ponto de vista dos que não temos dinheiro. Mas o debate aqui foi muito de quem é o dinheiro. De quem é o dinheiro, porque eu e a Anastasia fomos governador e o povo sempre chegava para nós, o Estado tem muito dinheiro. E nós, eu acho que modesta parte, cumprimos bem nossa missão. Eu mesmo no governo do Acre, eu vivi outros tempos. Eu quero trazer algumas coisas diferentes do que eu vi para talvez colaborar com esse debate. Mas quando eu fui governador, a situação foi muito difícil. Eu peguei o Estado com 5 meses de salário atrasado, André. O Estado estava nas páginas policiais, quase 3, 4 vezes por semana no Jornal Nacional, na parte policial do Jornal Nacional. Tinha a pior educação do Brasil, e eu assumi. E ainda bem que eu já tinha sido prefeito, já tinha sido muito rigoroso, e eu sempre trabalhei a ideia da gestão pública inspirada no empresarial. Não que o governo tenha que dar lucro, não é isso. Mas o governo tem que ser eficiente e inspirado no mundo privado. O doutor Rubem não põe o dinheiro dele ou não põe os investimentos dele em algo que ele não tenha certeza, ou pelo menos aposta que vai dar certo. E o serviço público tem uma responsabilidade um pouco maior, porque o dinheiro não é do governador, não é? Foi colocado aqui, é do contribuinte, mas eu acho que é do bem comum e tem que ser bem gerido. E eu administrei o Estado como se fosse uma empresa, porque quando eu peguei a prefeitura, era mais barato matricular os 4.000 alunos da capital no colégio mais caro privado que tinha. E eu fiz essa conta. Mas era um desequilíbrio total. E quando eu terminei, tínhamos 12.000 alunos e era mais barato manter no serviço público, porque a gente deu eficiência. Eu troquei a palavra administrar, fiz até um artigo há algum tempo atrás na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, que, aliás, precisa ser valorizada para formar gente, para serem gestor público, como nós fazemos no IDP. Eu e o professor, nós trabalhamos num curso que o ministro Gilmar, Francisco criaram, de preparar pessoas para serem gestores públicos. No Brasil não tem essa cultura. Dificilmente alguém governa a França, é primeiro-ministro da França, ou presidente da França, sem ter passado pela escola de administração da França. Porque, veja, como é que o primeiro emprego de uma pessoa é ser secretário de Educação, gerenciando 25% do orçamento de um município? Ou secretária de Saúde, ou secretária administrando 15% dos recursos públicos de um município. O primeiro teste, às vezes, é o emprego público. Então, eu dou muito valor à formação. E acho que esse debate sobre equilíbrio fiscal, sobre contas públicas, ele tem que ser levado muito a sério. Mas eu queria aqui, pedindo licença, sempre que eu tenho algum propósito, alguma proposta na minha formação, antes de ser senador e governador, que eu busquei e tive a oportunidade de ter, aliás, quem me deu foi o presidente Lula, que em 91 falou para mim, eu disputei o governo do Acre, fui para o segundo turno, ele falou, vá fazer curso, vou te arranjar uns cursos, você vai estudar, porque você vai ser prefeito.
2 anos depois eu virei prefeito e já tinha me preparado para ser prefeito, e depois criamos quase como uma escola de governo. E hoje dou aula no IDP de Administração e Gestão Pública. Mas sempre que eu falo, eu trago algo: entender o mundo que estamos vivendo. Onde eu trabalho tem um mapa mundi na parede, desde o final dos anos 80, que é para lembrar que nós somos parte de um mundo. E eu trago isso para essa conversa nossa aqui. Eu acho que não dá para discutir governo, tamanho de Estado, equilíbrio fiscal, sem pensar o mundo que estamos vivendo. E eu trouxe 3 slides, eu acho. Eu queria pôr o primeiro. Isso aqui é um movimento que diz respeito aos Estados, a todos nós. É o movimento demográfico da população do mundo. A origem da humanidade, as informações que temos da ciência, é na África. Eu acabei de vir da África. Passei 4 dias, eu acho que foi o mais importante evento que nós fizemos com o pessoal do Itamaraty, de todas as embaixadas africanas. Eu falei, a mais importante reunião da PEX é aqui. Porque é um continente que nós viemos e para ele voltaremos. Se olharem a evolução da demografia do mundo, isso tem muito a ver com contas públicas, governador Anastasia. O continente africano, provavelmente no final desse século, vai ter a metade da população do planeta. Hoje tem 1,4 bilhões de habitantes, né? Os 54 países. Deverá ter perto de 5 bilhões, porque o mundo deve parar nos 10 bilhões de habitantes. E olha a importância: a Ásia vai perder espaço, a Europa, a América do Norte. Por quê? Porque o mundo está envelhecendo rapidamente. E o custo das políticas públicas para o Estado vão mudar radicalmente. O governador Anastasia, que por mérito é ministro, como vamos fazer? A ONU fala de economic care, a economia do cuidado. Quais os governos que estão pensando no aumento, no envelhecimento da população, sem ter leis, políticas públicas para isso? E quem vai repor a força de trabalho? A automação só? Mas se vem a automação e todos envelhecemos, como que fica? A África tem, na maioria dos países, 70% da população tem menos de 30 anos. Menos de 30 anos. A Nigéria vai ter uma população maior do que a China. Breve. A Nigéria. A Portugal, provavelmente tem uma mudança. Eu estive no gabinete do primeiro-ministro essa semana, estava falando com o chefe de gabinete dele. Portugal está recebendo muita imigração. Populações migrando para cá, chamam até nômades digitais, e talvez Portugal sobreviva a essa avalanche. A França já se livrou porque recebe muito imigrante, mas Espanha, Itália vão ter a metade da população que tem hoje, e envelhecida em algumas poucas décadas. A Alemanha já está começando a mexer, abrindo leis para trazer imigrantes, para trazer jovens. O primeiro-ministro japonês lançou essa semana um programa, André, essa semana não, faz uns 20 dias, 25 bilhões de dólares de investimento para incentivar os jovens a ter filhos. Porque o Japão, o crescimento é de 1,3. 1,3 a natalidade, quando deveria ser 2,1. Isso é dinheiro, é custo para o Estado. Imagine, o Japão está investindo 120 bilhões de reais num programa para incentivar os jovens a ter filho. E essa conta não vai fechar, porque depende das mulheres, e eu acho que depende dos homens, porque nós vamos ter que repactuar as relações em casa, de trabalho, com as mulheres vindo mais à frente, participando mais, e os homens participando mais também em tarefas que sempre se escusaram de participar. Senão não vai ter ambiente. Eu queria passar a próxima. Veja, isso aqui é um pouco do que vai acontecer no mundo. Então, a África vai ter a metade da população e a força de trabalho vai estar lá, doutor Mento. Por isso que eu falei que a reunião que eu estava fazendo era muito importante, porque o Brasil é um grande parceiro da África, nós temos dívida com a África, e acho que Índia, África e o nosso país têm muito a colaborar nesse processo. Eu trouxe alguns números, eu queria passar o próximo, por favor. Pode puxar o próximo. Eu já falei um pouco. E aqui, não, volte, por favor. Aqui tem um outro tema que eu trago. Então, um desafio, a demografia do mundo. O outro desafio, eu devo muito à Esmeralda, que me passou esses dados na outra vez que viemos, né, Esmeralda?
E eu levei para as minhas aulas do IDP. Então, nos últimos 30 anos, nós tivemos 52% das emissões. Então, nós estamos vivendo um desarranjo na demografia e mudança climática. Então, custo nisso. O André vai muito a Davos, eu fui uma vez com o presidente Lula, mas fazem 5 anos, os que trabalham com números sempre tentam enxergar as coisas antes da gente. Faz mais de 5 anos que Davos discute esse tema. E tem alguns governos que não discutem. Isso significa muito custo. Eu, quando senador, fui presidente da Comissão de Defesa Civil. Criamos a comissão. Ninguém tem ideia, mas $1, as Nações Unidas fala, investido na prevenção, substitui $7 que você gasta na reparação. Os eventos climáticos são muito caros para o Estado. Jorge Messias, que ali cuida da parte muito fundamental do governo, é muito complicado ter orçamento com os eventos climáticos. Não tem mais cheia em São Paulo, tem várias cheias em São Paulo, em Minas, na Bahia, no Nordeste, no Sul, eventos que custam caro para o nosso país, que não tinha isso no orçamento. Então, essas emissões levaram a uma alteração do clima que mexe nas contas públicas, que põe um desafio de que temos que rever o modelo de Estado. O próximo, por favor. E aí, eu trago o último, que estou trazendo aqui as emissões, mas pondo o Brasil, a África e a Ásia como parte da solução. Porque eu queria terminar aqui minha fala, diante desse mundo que tem um problema sério da demografia, de mudança climática, tem muita desigualdade ainda, tem muita intolerância, não é? Nós vimos a história do submarino com 300 pessoas morrendo na parte de cima e 5 morrendo embaixo. E todos nós discutimos isso. Nós estamos vivendo também a era da inteligência artificial, da automação. Eu fui visitar o escritório da Apex, lá em Pequim. Quando eu saí, estava saindo, tem aquelas catracas de inteligente que você passa e ela abre, você entra. Quando eu estava saindo, veio um robô, 1,5 metro, parou na frente da catraca, ela abriu, ele passou, eu fui atrás. Eu falei, não é possível. Fui atrás, dobrou o corredor, parou na frente do elevador, entrou e subiu. Eu falei, o que é que está acontecendo? Perguntei para o meu colega. Falou, ele veio entregar comida. Estava de fato atrás dele, era assim, tinha umas caixinhas atrás. Então, ali, eu falei, gente, eu só lia sobre isso, só via nas revistas, mas eu vi agora, quando fui à China. Então, nós estamos vivendo automação, né? O risco até mesmo dessa automação ficar com autocontrole, como já foi debatido aqui, inteligência artificial, me preocupa muito isso, mas nós estamos vivendo ainda num mundo muito desigual. E como enfrentar tudo isso no mundo desigual? O presidente Lula acabou de ter uma reunião com o Papa Francisco e pactuaram de que vão trabalhar fortemente pela ideia de criar uma igualdade, melhorar a relação de igualdade no mundo, ser sustentável também. Imagine um envelhecimento com um mundo desigual igual nós temos. É muito caro para o Estado, não tem Estado que dê conta. Não tem Estado que dê conta. E eu acho que um debate como esse nos ajuda a refletir um pouco sobre esse mundo que estamos vivendo. Não dá mais, não é o governo que eu e a Anastasia assumimos lá atrás. O desafio agora são outros. Né? É a transição energética, que vai sair de um carro que tem 5, 6 mil componentes, num carro convencional nosso, para um carro que tem 500 componentes, que é o elétrico. Que a metade do preço é a bateria, com lítio, outro mineral. Entende que isso modifica completamente. Então, eu trago aqui, queria pedir desculpa, até me alonguei um pouco mais, mas esse debate, se vamos debater equilíbrio fiscal, contas públicas, orçamento, Estado, nós temos que gastar um pouco de energia, entendendo o mundo que estamos vivendo, os desafios que estão pela frente, e eu não sei se os congressos, com todo respeito, eu não sei se os governos, com todo respeito, estão debatendo isso, o mundo que estamos vivendo. Mas eu acho que está bem na hora, ou passando da hora de fazermos isso. Os que trabalham no mundo financeiro já fazem esse debate há algum tempo. Mas acho que nós poderíamos avançar. Eu vi muitos debates aqui nesses 2 dias, hoje eu volto para o Brasil, que trouxeram parte do que eu estou pondo. Eu fiz questão de trazer esse debate
porque acho que o Brasil é parte da solução para esse mundo, porque pode trabalhar bem os seus 200 milhões de habitantes, pode trabalhar bem a produção de alimentos, certamente tem a melhor vantagem comparativa para fazer transição energética e, obviamente, para enfrentar a questão da mudança climática, tendo a maior floresta tropical do planeta, tendo 25% da biodiversidade, tendo 12% da água doce do planeta e, obviamente, uma força de trabalho no nosso povo, né? Mas o Brasil também está envelhecendo, e isso me preocupa. Então, acho que o Brasil está de volta, esse seminário é interessantíssimo, mas o Brasil tem que voltar disputando o mundo, como a gente na Apex está tentando pôr, do ponto de vista comercial, mas também ajudando o mundo a vencer essas crises que são muito desafiadoras. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jorge Viana. Queria aproveitar esta passagem para o último orador para fazer um aviso que me pedem para fazer. Tem a ver com a nossa sessão, os nossos trabalhos hoje à tarde. Nós iremos retomar o próximo painel. Este ainda não está terminado, mas faço já este aviso para que estejamos todos cientes disto. Iremos retomar os nossos trabalhos, o próximo painel, rigorosamente às 14 horas, em ponto, porque temos uma tarde muito protocolar, com várias entidades públicas que virão e que estarão aqui connosco, e temos de cumprir o nosso calendário, o nosso horário. Queria também anunciar que os trabalhos serão transmitidos em direto para os anfiteatros 7 e 10, particularmente na sessão de encerramento. Para a sessão de encerramento, o que está previsto é que nesta sala apenas sejam admitidos aqueles que se possam considerar autoridades, enfim, no sentido lato de autoridades, ministros, desembargadores, governadores, palestrantes, portanto, membros do Congresso, as autoridades, portanto, serão aqueles que terão aqui assento. Os demais nós solicitamos que compreendam que não é possível albergar todos nesta sala e, portanto, terão de ser distribuídos pelos outros dois anfiteatros. Pedimos depois que nos ajudem a garantir que assim seja. Portanto, nesta sala, para a sessão de encerramento, apenas estarão estas entidades que eu aqui identifiquei, as chamadas autoridades e também os palestrantes no nosso fórum. Vou agora dar a palavra ao Dr. André Esteves, Presidente do Conselho de Administração e Senior Partner do BTG Pactual, membro do Conselho da Conservation International e graduado em Ciência da Computação e Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Professor Vitalino, cumprimento em nome do senhor todos os membros aqui, queridos amigos. Acho que vimos excelentes apresentações. Queria também cumprimentar todos os presentes, a pessoa do querido ministro Jorge Messias, prazer tê-lo aqui na plateia, e começar dando os parabéns ao Sidney Rezende, ministro Gilmar, ministro Salomão, pela organização desse fórum que começou com inspiração jurídica, mas ele se transformou em inspiração institucional. Eu, quando vejo os debates que aconteceram aqui nos últimos dias, me anima muito sobre o Brasil, porque uma sociedade saudável, ela não depende do governo A, do governo B, da política econômica A ou da política econômica B. Claro que tudo isso importa, mas a coisa que mais importa são as instituições, são a gente construir instituições de maneira perene, transparente, estável e que evoluam de acordo com a sociedade. E eu acho que esse fórum que vocês criaram, ele, acima de tudo, alimenta o debate e a evolução institucional do Brasil. O sucesso americano, ele se dá pelo consenso político, ou se deu pelo consenso político. Está um pouquinho fora de moda no passado recente, mas 100 anos de política ou consensos, como se diz, criou uma sociedade de classe média alta,
e transparente, democrática. E eu acho que a gente tem todas as condições de seguir esse caminho no Brasil, e debates como esse, eu acho que fazem a diferença na evolução da nossa sociedade. Então, parabéns pela iniciativa, é uma honra poder estar aqui debatendo com todos vocês. Bom, coube a mim fazer a conclusão desse painel, e eu vou pegar alguns pedaços do que foi dito e depois fazer um comentário sobre o momento do Brasil. Primeiro, eu queria relembrar uma citação do ministro Anastasia, muito bem dita, lembrando o Império Romano, quando a primeira notícia bem documentada de expansão fiscal, na verdade, seria a invenção da expansão monetária, quando o imperador, a situação começou a ficar mais apertada, aí começou a limar a moedazinha de ouro para poder pegar um pouquinho de ouro, diminuindo a moeda, e fazer novas moedas. No fundo, foi a invenção da inflação, né? Nasceu lá dessa maneira tão criativa e tão rudimentar. E a gente nunca pode esquecer que a inflação é o mais pernóstico dos impostos, porque ele atinge de maneira desigual ricos e pobres. E ele é implacável com aqueles que não conseguem se defender. Então, quando a gente discute contas fiscais, o equilíbrio fiscal, a gente não pode esquecer do que significa o desequilíbrio fiscal, que é a inflação, que significa pobreza e significa desigualdade. Então, o segundo ponto que eu queria falar era sobre o caráter intertemporal das contas fiscais. No fundo, quando a gente aumenta um déficit num determinado governo ou num determinado momento do tempo, a gente simplesmente está criando uma oneração para as futuras gerações. Nada além disso. No futuro, os impostos terão que subir, as políticas sociais terão que diminuir, o suporte da sociedade feito pelo Estado terá que ser reduzido para poder corrigir aquela irresponsabilidade que foi criada num dado momento do tempo. Então, esse é o segundo tópico que eu queria comentar. O terceiro é o caráter não ideológico do equilíbrio fiscal. No fundo, manter as contas equilibradas, um país funciona como funciona a nossa casa, né? Ninguém aqui gasta mais do que ganha, ou se isso acontece, não vai durar muito tempo. A mesma coisa vale para as nossas empresas. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Isso não vai funcionar no médio e no longo prazo. E um país é igualzinho. Se a gente for gastar mais do que a gente arrecada, isso não vai funcionar no médio prazo. Em geral, ele não termina num calote. Ele termina nesse imposto tão deletério para a sociedade, que é a inflação. Estamos vendo isso aqui do nosso lado. A Argentina acabou de cruzar os 100% de inflação anualizada, né? Isso é, obviamente, aquilo que o Brasil viveu no final dos anos 70, durante toda a década de 80, e que, infelizmente, aqui, as gerações aqui presentes assistiram e viveram o quão deletério isso foi para a nossa sociedade. Isso nada mais era do que um crônico desequilíbrio fiscal. Outra coisa também que eu queria comentar é sobre qualidade de gastos, que também foi mencionado aqui pelo desembargador Marcos, pelo ministro Anastasia, pelo meu querido Jorge Viana e pela Vilma. A gente confunde qualidade com quantidade. Obviamente que o gasto em educação é importantíssimo. Agora, o Brasil gasta a mesma proporção do PIB em educação que a Coreia do Sul. Então, fica a reflexão para nós. Não é um problema de quantidade. Talvez a gente tenha que ter certeza o que a gente está fazendo com esse gasto, como a gente está fazendo, quais os benchmarks internacionais que podem nos orientar a fazer mais uso de cada real empregado nisso. E não ficar com grandes dilemas, ou grandes títulos, ou grandes políticas. Claro que temos que ter as nossas políticas, as nossas ideias, as nossas adaptações, mas vamos olhar um pouco em volta. Como o querido Jorge lembrou, tem um mundo por aí e o mundo está cheio de benchmarks, de coisas boas, de coisas ruins. Cabe a nós aqui, lideranças empresariais, jurídicas, políticas, tentar trazer aquilo de bom
e evitar aquilo de ruim. Um outro tema que eu também queria trazer, e é quase uma cruzada do desembargador Marcos, é o tema da educação financeira, tão relevante. E o desembargador, a gente conversava há pouco aqui antes do debate, foi responsável por colocar no currículo obrigatório, com apoio da nossa querida OAB, está aqui Beto Simonetti, Marcos Vinícius, o direito financeiro. E, no fundo, eu acho que a gente tem que ampliar mais e mais o tema da educação financeira. Muitas vezes, e de novo, principalmente aqueles com menos recursos, erram pela falta da educação financeira. Então, esse tema, não só no direito, que eu acho que a gente deu um passo importante, e a gente sempre procura ter uma iniciativa de quanto mais puder educar a sociedade, de novo, lideranças políticas, jurídicas, empresariais, melhor para o Brasil. Porque não existe mágica, né? Muitas vezes a gente tenta resolver alguns problemas através de uma mágica, né? A gente viu esse ano, em algum momento, nós quisemos limitar a taxa de juros no crédito consignado. A reação seguinte, os bancos públicos pararam de emprestar crédito consignado. Óbvio que é a linha de crédito mais barata para a população mais envelhecida e de baixa renda no Brasil. Volta e meia aparece uma ideia de, puxa, vamos emprestar dinheiro com juros lineares em vez de compostos. A gente pode ter a melhor boa intenção, mas não vamos conseguir reinventar a matemática persa ou mesopotâmica. Os juros, eles são compostos na matemática, não tem muito o que fazer. Então, essas aventuras, elas não devem nos tentar. A coisa é simples, né? A gente deve adotar aquilo que a gente faz nas nossas casas, nas nossas empresas, no nosso país. Esse é um caminho mais saudável. Agora, feitos esses comentários iniciais, eu quero trazer uma rápida descrição do Brasil e onde é que a gente está. Porque, às vezes, a gente perde a perspectiva histórica do momento brasileiro. E claro que tem sempre a angústia da vez, a dificuldade da vez, o dilema da vez, a incerteza da vez. Agora, o Brasil, ele evoluiu muito. E evoluiu muito por mérito de vários que estão aqui na sala, né, figuras heróicas que se dedicaram à vida pública, seja no meio jurídico ou no meio político. E aqui temos dois exemplos de dois ex-governadores que tiveram um desempenho sensacional, de disciplina, de bom senso, de boas práticas, de diálogo, de transparência. Então, parabéns para vocês que se dedicaram a isso. Mas o Brasil, ele melhorou muito, sabe, ministro Anastasia? Eu me lembro quando eu comecei nas mesas de operações, há mais ou menos início dos anos 90, a taxa de juros já existia um mercado de debêntures privadas ou de títulos indexados à inflação. E era um mercado de 2 anos, eram basicamente debêntures de leasing dos bancos de primeira linha. E a taxa de juros era inflação mais 25 a 30. Eu vou repetir para não ter confusão. Inflação mais 25 a 30% ao ano. Tinha que ser pós-fixado, indexado na inflação, porque a taxa pré-fixada era 4.379, eram os números desse tipo, né? Mudava diariamente o número, mas mudava de 4.000 para 3.000, 3.000 para 5.000, uma coisa assim. Então, o mercado um pouquinho mais longo, ele tinha que ser indexado na inflação. E uma curiosidade, aqui tem uma honrosa presença da Fundação Getúlio Vargas, Sidney, e era a inflação do IGPM, era IGPM mais 25 a 30. Por que era o IGPM? Porque ninguém confiava no IPCA, porque ele era calculado por um órgão do governo, o IBGE. Isso não passa mais na cabeça de ninguém, se a nossa inflação tem algum ajuste, o governo da vez quis fazer uma mudança. A gente se esquece, sabe, Anastasia, do quanto a gente evoluiu. E, de novo, por mérito de muitos que estão aqui presentes, em cadeiras jurídicas, em cadeiras políticas ou em cadeiras empresariais, mas a gente era assim que funcionava. No início dos anos 2000, passado mais ou menos 15 anos, o Tesouro Nacional emitiu os primeiros títulos indexados à inflação, vamos dizer, dessa era moderna, né? O Brasil já emitiu isso num passado mais distante. E aí já indexados ao IPCA e as atuais NTN-Bs, né? E as primeiras emissões, elas tinham entre 5 e 10 anos.
ainda um prazo relativamente curto para o padrão internacional. E as taxas de juros eram mais ou menos entre inflação mais 12 e a inflação mais 14. Muito alto ainda. Mas pelo menos já tínhamos o IPCA. Nada contra o nosso querido IGPM, né? Continua por lá, tal. Mas, né, que Deus o tenha, vamos ficar no IPCA. A 12%, 14% por 5, 10 anos. Chegando agora, em 2023, o Tesouro Nacional, nesse momento, temos leilão amanhã, de NTN-Bs para 2060. Portanto, vamos dizer aqui 40 anos arredondando, e a taxa vai ser alguma coisa entre 5,60 e 5,70 mais o IPCA. Isso porque nós estamos num pico de taxa de juros, num pico de política monetária. Na verdade, existe um certo consenso que o juro real neutro no Brasil deve ser alguma coisa em torno de 4,5, talvez 4, talvez 5, certamente abaixo desse patamar que está aí. Ou seja, passados-se 30 anos mais ou menos, nós saímos daquele ambiente caótico para esse ambiente aqui. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque gradualmente nós fomos resolvendo nossos problemas, né? Nós resolvemos nos anos 90, o início dos anos 90, com a entrada do Plano Real, a inflação, muito custoso para a sociedade. Depois começamos a resolver o problema de contas externas e de uma enorme volatilidade cambial. Fizemos uma transição democrática em 2002, onde o presidente Lula e seu governo tiveram a sabedoria de enfatizar a importância do equilíbrio econômico e o valor que a sociedade dava a ele, e implementar as políticas sociais que eram de sua plataforma política, de acordo com esse equilíbrio financeiro-econômico que a sociedade tanto prezava naquele momento. E o governo foi um sucesso de popularidade em todos os níveis da sociedade, incluindo o establishment financeiro, econômico, mercado, aquilo que se chama de mercado. Depois as coisas evoluem e a gente passa também a adotar o equilíbrio fiscal como mais um pilar de estabilidade da nossa sociedade. Não interessa muito se é teto de gasto, arcabouço fiscal, desde que ele nos leve à responsabilidade muito simples, que é manter a sustentabilidade da nossa dívida. Não tem muito segredo em relação a isso. Você pode chegar lá por um caminho A ou caminho B e ele pouco importa. O que importa é a gente chegar lá. E eu acho que o governo da vez ele tem sempre o direito de fazer da melhor maneira que lhe convém e da maneira que a sociedade naquele momento aceita. Agora, o que me parece é que essa conquista, primeiro da inflação, depois do equilíbrio externo e agora das contas fiscais, ela não pertence a nenhum grupo político. No fundo, isso é uma conquista da sociedade. E eu queria que nesse breve comentário sobre tema tão árido, também dizer o seguinte, que a partir desses equilíbrios, com todas as mazelas e desafios que a gente ainda vive no Brasil, o nosso sucesso só depende da gente. Mas a gente precisa ter certeza que o nosso sucesso, como nação, como sociedade, ele não é dado. Ele não apareceu aqui pelos nossos recursos naturais maravilhosos, pela riqueza do pré-sal, pela pujança da nossa agricultura, com o tamanho do nosso país. Não é isso que determina o sucesso. A gente olha aqui ao sul do Brasil e a Argentina tem os mesmos recursos naturais que o Brasil. E, no entanto, vive esse momento tão angustiante que está lá. O sucesso depende daquilo que a gente está construindo aqui, que é criar um consenso, uma evolução constante institucional da nossa sociedade, que vai ter os resultados desejados. A gente pode usar a Coreia do Sul, a Singapura, que são países praticamente sem nenhum recurso natural, e que Singapura criou o país com a maior renda per capita do mundo. A Coreia, em 50 anos, tinha a mesma renda per capita que o Brasil, se tornou um país desenvolvido por padrões da OCDE, sem recursos naturais. Simplesmente a sociedade criou um consenso
que reforçou suas instituições e a sociedade criou condições econômicas de desenvolvimento espetaculares. E acho que, para concluir, não estou otimista aqui, o Brasil está pronto para isso, sabe, professor Vitalino? O nosso sucesso só depende da gente, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Concluímos então o conjunto das intervenções que estavam previstas para este painel. Agradeço a presença de todos. Reafirmo a necessidade de estarmos aqui de volta às 14 horas. Muito obrigado a todos.